Já virou para você mesmo, para si mesmo, pensou, nossa, por que eu tenho feito isso? Ou alguma outra pergunta? Já fez isso? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo e mais de uma vez. É normal, nós somos seres humanos, acontece. Uma coisa que eu aprendi nos meus 5 anos de casamento, sim, estou casado há apenas 5 anos, tá? Sou jovem. Que um marido, eu não sei se os maridos vão concordar comigo, eu acho que sim. Que a gente pode questionar o Papa, a gente pode, aí tem umas esposas já balançando a cabeça. Pode questionar o pai, a mãe, o filho, Deus, mas não pode questionar a esposa. É uma brincadeira, tá? Mulheres, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, e assim, a chance de eu dormir no sofá hoje é grande. Mas por que eu estou falando isso? Há um tempo atrás, acho que 1 mês e pouco, quando o José entrou em contato comigo, fazendo um convite para estar aqui com vocês hoje, ele falou que hoje a gente vai iniciar uma série denominada Vida no Espírito. Essa é a série que vamos começar hoje. E depois que ele compartilhou esse tema, eu aceitei e tudo mais, né? Eu fiquei pensando, a gente poderia falar e tudo mais, mas eu comecei a recordar de alguns momentos na minha vida que eu questionei a Deus. Momentos que eu virei para Deus e falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, aonde eu tenho colocado a minha vida? Porque o Senhor tem permitido que eu tenha colocado minha vida nesse lugar, com essas pessoas? Por que o Senhor permitiu que eu tenha feito isso? Meus irmãos, um parênteses que eu esqueci de falar no começo. Eu estou voltando de uma gripe, tá? Então, assim, eu já não tenho a voz impositiva do José, do Matias. Então, se em algum momento eu fraquejar aqui, entendam que minha garganta está voltando ao normal, tá bom? Mas eu me recordei dos momentos que eu virei para Deus e falei, Deus, aonde eu tenho colocado a minha vida? Será que a minha vida está firmada no Senhor? Será que eu tenho colocado a minha vida em qualquer outra coisa? Senhor, o que eu tenho feito? Não sei se você já questionou a Deus nesse sentido. Já fez isso? Deus, o que eu tenho feito? Por que o Senhor tem permitido isso? No decorrer desse mês, vocês vão falar um pouco mais sobre vida no Espírito. Vão trabalhar melhor esse assunto. E depois de questionar a Deus, lembrar desses questionamentos, uma coisa que eu recordei, que eu aprendi quando eu era criança, é que para ter uma vida firmada no Espírito, é necessário andar no Espírito. E esse é o tema que vamos trabalhar hoje, andar no Espírito. E para isso, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir ou ligar sua Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E já vamos ler dos 16 ao 18. Foi bom que a irmã veio avisar que a água é para mim. Sabe por quê? Teve uma vez que eu fui numa igreja e a água estava aqui, no púlpito, e eu bebi. Só que eu descobri que a água não era para mim. Eu achei que era meio óbvio, mas tudo bem. Desde então, toda vez eu pergunto. Ou alguém vem e fala. Mas Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Diz assim o texto. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Se é o Espírito de Deus que guia vocês, finalzinho do 18, então vocês não estão debaixo da lei. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Pai, nós lemos a sua palavra. Peço que o Senhor nos ajude agora a compreender um pouco mais dela, que possamos guardar no coração o que for falado agora. Que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que fique em nossos corações e mentes o que for falado agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para as igrejas que estavam na região da Galácia. Paulo fez 3 viagens missionárias e nas 3 que ele fez, ele passou na região da Galácia. Só que estudiosos entendem que ele escreveu essa carta provavelmente depois da sua primeira viagem missionária. E alguns dizem que muito provavelmente a carta de Paulo às Gálatas pode ser a primeira carta que Paulo escreveu. E ele escreveu essa carta com alguns objetivos. Um deles foi para defender o seu apostolado. Tinha gente que estava questionando, falando, esse cara não é apóstolo. Outro motivo é para defender o verdadeiro evangelho. Naquela região, eles estavam enfrentando alguns problemas com falsos mestres. Outro objetivo da carta era mostrar que a justificação do ser humano era somente pela fé em Jesus Cristo. Ele também escreve para poder explicar o propósito da lei de Deus, para ensinar o significado da liberdade cristã e para reforçar a importância de ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Paulo, como eu disse, ele passou um tempo na região da Galácia, né? Com aquelas igrejas. Só que depois de suas viagens, ele tinha que sair de lá e ir para outra região. E como eu disse, alguns homens foram para aquela região, alguns falsos mestres, homens conhecidos como judaizantes. O que eram judaizantes? Eram homens que acreditavam que Jesus Cristo salvava. Não, Jesus salva. Jesus é Senhor. Ele tem poder para salvar. Mas ele tinha um mas. Mas não é só isso. É necessário fazer mais algumas coisas. E eles falavam para os discípulos que era importante fazer algumas coisas da lei de Deus, da lei de Moisés, como a circuncisão, praticar as leis alimentares que tinha e outras coisas. Mas o apóstolo Paulo fala nessa carta que não, ele responde de forma contundente. Ele fala, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé. E olhando para esse texto, meu irmão, que lemos agora, de Gálatas 16, tendo esse panorama histórico de fundo, eu quero pontuar 2 coisas com vocês essa manhã. 2 coisas. A primeira é, quem tem dirigido a nossa vida? Quem tem dirigido a nossa vida? Eu quero ler novamente o versículo 16 com vocês. Prestem atenção na leitura. Aqui Paulo, do 16, traz um alerta. Ele fala, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ele traz esse alerta. Meus irmãos, seguinte, abandone os desejos da nossa natureza, deixe que Deus dirija a sua vida. Olha, sabe aquilo que você gosta, que não agrada a Deus? Esquece, deixa que o Espírito Santo dirija a sua vida. Mas ele continua no 17, vamos ler de novo. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Uma pergunta que a gente pode se fazer aqui é, como assim? Como assim os dois são inimigos? Como assim o Espírito de Deus é inimigo da nossa natureza? Como assim? Para isso a gente precisa voltar um pouco na história. Tanto na história bíblica, quanto na história. Lá para o princípio. Lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1 é relatado a história da criação. Quando Deus cria o mundo em 6 dias. E no finalzinho de Gênesis 1, lá no versículo 31, diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Deus viu tudo o que ele tinha feito, e era muito bom. Deus criou um mundo perfeito, um mundo sem maldade. O mundo que saiu das mãos de Deus refletia a sua bondade, a sua santidade, a sua sabedoria. E o ser humano foi criado para viver em comunhão com o Criador. Nesse mundo perfeito, nesse mundo agradável.
E após criar o ser humano, isso está relatado lá em Gênesis 2, Deus colocou o ser humano para dirigir a humanidade. Homem e mulher foram colocados para representar o próprio Deus, vivendo de forma perfeita com Ele, em comunhão perfeita com Ele e com o restante da criação. Em outras palavras, Deus criou esse mundo perfeito, sem as coisas ruins que tem hoje. E Ele colocou a gente no banco do motorista, para que nós, humanidade, pudéssemos dirigir. Só que em um determinado momento da história, Deus falou, vai por aqui. E a gente fez o quê? Foi por outro lado. E a gente capotou. Alguém já viu um carro depois de capotar? Tudo amassado, detonado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A partir do momento que o homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou na criação. E o pecado corrompeu toda a natureza. O pecado corrompeu toda essa... Aqui vocês estão numa igreja muito bonita, está falando com o Matias mais cedo. É um lugar muito bonito. Comparado comigo e com a Camila, que estamos lá no centro de Campinas, aqui é um espaço muito bonito. Muito gostoso, o cheiro, ouvir os passarinhos, essa criação perfeita. Essa criação linda foi corrompida pelo pecado. Por nossa culpa. O nosso relacionamento com essa criação de Deus, né, não é mais do jeito que era antes. O nosso relacionamento com o próprio Deus mudou. A queda, como a gente fala, né, o pecado original, trouxe sofrimento, trouxe dor, trouxe morte para esse mundo. Ela rompeu completamente, criou-se um abismo entre o Criador e a sua criação. O homem, quando eu digo homem, eu não estou falando apenas do homem, estou falando da humanidade. O homem antes tinha liberdade. O homem tinha acesso à presença de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou escravo. O homem se tornou escravo do pecado. O homem ficou afastado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é completamente santo. E por ser santo, ele não convive com o pecado. Por isso houve um abismo. E Paulo, nessa carta, ele afirma que a nossa natureza pecaminosa quer ir contra Deus, quer ir contra a santidade de Deus. Nós somos inclinados para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos imaginar que Deus é esse pedestal. Minha natureza humana é querer ficar longe dele, querer se afastar dele. Só que o Espírito puxa a gente para perto dele. Aquele que é discípulo tem o Espírito, puxa, a gente fica nessa batalha constante, né? De buscar se aproximar e às vezes se afastar. Paulo aqui, ele faz esse alerta. Ele faz esse alerta. Ele lembra da nossa condição de pecador, de pessoas falhas, e que a nossa natureza quer fazer as coisas que desagradam a Deus. Ele lembra os irmãos da Galácia. Lembra os irmãos da Galácia disso. Só que vocês lembram que naquele momento eles estavam enfrentando alguns homens, que eu falei, os judaizantes? Aqueles judaizantes, eles estavam entendendo que o problema era apenas algo externo. Então, se colocasse uma outra regra, estava resolvido. Se voltasse a seguir as regras que antes Deus passou para Moisés, estava tudo em paz. Só que o apóstolo Paulo mostra que o problema é muito mais profundo. O problema não era apenas colocar regras. O problema está no coração do ser humano. Um tempo depois, ele escreve uma carta para a igreja de Roma. E nessa carta, lá no capítulo 3, versículo 23, ele fala que todos pecaram. Todos pecaram e foram afastados de Deus. Ele fala para aquela igreja de Roma, para as igrejas na região da Galácia, que o pecado não era um problema apenas daquela igreja. Que o pecado não era um problema apenas de um povo. O pecado é um problema de toda a humanidade.
pecado, a grosso modo, é aquela ação nossa ou omissão que desagrada a Deus, que afronta a Deus. E que todos nós acabamos fazendo, querendo ou não. Nossa, pastor, como assim querendo ou não? Às vezes a gente não quer pecar, a gente acaba pecando, errando. Às vezes a gente fala, Deus perdoa, eu vou fazer mesmo assim. Não sei quem já fez isso. Já foi nisso. Não, ele perdoa, eu vou fazer. Depois eu me acerto com ele. Pastor, legal, eu entendi, show de bola. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas o que isso tem a ver comigo hoje? Dia 8? Não, dia 9. 9/8. Às 11h30. O que isso tem a ver comigo hoje aqui na 2ª EPI de Campinas? O que isso tem a ver? O que isso vai mudar minha vida? Volto a perguntar. O que tem dirigido a nossa vida? O que tem dirigido a nossa vida? Quem está no controle da nossa vida? Quem está? E essa é uma pergunta muito íntima, eu gosto de falar. É muito íntima. Eu sei que às vezes a gente gosta de pensar no outro. Fulano que não está aqui, fulano deveria ouvir isso. A ciclana, nossa, a ciclana é complicada. Ela deveria ouvir isso. Eu gosto de dizer que eu não consigo nem responder pela Camila, que é minha esposa. Eu durmo com ela, acordo olhando para ela, ouço ela contar tudo do dia dela, conto as coisas importantes para ela, as coisas que não são importantes também. Mas mesmo assim eu não posso responder pela Camila. Eu só posso responder pelo Felipe. Quem tem dirigido a nossa vida? Será que estamos deixando o pecado dirigir a nossa vida? Ou será que temos deixado o Espírito de Deus dirigir a nossa vida? Martinho Lutero, um dos reformadores, talvez podemos dizer que o maior nome da reforma protestante, ele disse certa vez: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Em outras palavras, todo mundo vai ser tentado. Todo mundo, em algum momento, vai querer fazer alguma coisa que desagrada a Deus. É normal. Infelizmente. Consequência do pecado. Todo mundo vai ser tentado. Só que cair ou não, aí são outros 500. Cair ou não vai depender de quem está no controle da nossa vida. Se for pecado, a chance de cair é 99,99999, para não dizer 100%. Agora, se Deus está no controle da nossa vida, se o Espírito de Deus está no controle da nossa vida, se o Espírito Santo está nos dirigindo, daí a chance de ceder à tentação, de não ceder, é muito grande. Volto a perguntar, quem está dirigindo a nossa vida? Quem está? É o Espírito? É o pecado? Aqui Paulo, ele mostra uma realidade para os discípulos. Ele conta para os discípulos que essa batalha entre nós e a nossa natureza existe dentro de nós. E sempre vai existir, até ou ele voltar, ou Jesus voltar, ou a gente ir, né? Ou a gente vestir o paletózinho de madeira, como eu costumo falar. Essa batalha existe. De um lado a nossa natureza, de outro o pecado, o Espírito nos puxando para perto de Deus. O discípulo de Jesus enfrenta isso. E o Evangelho nos mostra isso. O Evangelho nos mostra esse problema, essa luta. O Evangelho nos mostra o que está errado dentro de nós. Mas o Evangelho também nos apresenta a solução.
Deus não nos deixou para lutar sozinhos com o pecado. Ele nos concedeu o seu Espírito para nos conduzir e nos ajudar a viver de forma diferente. Uma forma que agrade a Ele. Deus está conosco. Ele está com todo aquele que nele crê. E Ele não deixou a gente para lutar sozinhos. E é exatamente por isso que Paulo continua escrevendo essa carta. E no versículo 18 ele diz: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E o versículo 18, meus irmãos, nos leva para o segundo ponto de hoje. O segundo ponto é: quem é guiado pelo Espírito vive em liberdade. Quem é guiado pelo Espírito vive em liberdade. A primeira pergunta que eu me fiz, e eu acho que a gente tem que se fazer ao ler esse versículo é: de que lei o apóstolo Paulo está falando? Da lei de Moisés, daquela lei que eu comentei no começo, que os judaizantes queriam que os discípulos da região da Galácia cumprissem. A lei de Moisés, ela foi dada por Deus ao povo de Israel por meio de Moisés, profeta Moisés. É um conjunto de regras civis, morais, religiosas, que cuidou e direcionou o povo por um bom tempo. E como eu disse, os judaizantes estavam fazendo de tudo para que aqueles homens e mulheres voltassem a cumprir, a obedecer a lei. Para os judaizantes, para ser aceito por Deus, é necessário cumprir toda a lei. Mas Paulo fala: se é o Espírito que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Talvez a primeira reação, a primeira vista dessa afirmação pode causar estranheza. Como assim Paulo está falando que a lei que foi dada por Deus é algo ruim? Como assim? Será que o discípulo pode viver da forma que ele quiser? Pegar tudo aquilo lá que foi dado por Deus e ignorar? Será que é isso que Paulo está falando? Não é isso, de maneira nenhuma. O problema nunca foi a lei. Nunca foi a lei dada por Deus. A lei, ela é santa, ela é boa, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Como Deus ia trazer algo ruim para o seu povo? Ele não ia, em hipótese alguma, a lei é boa. O problema sempre foi o ser humano. A lei, os princípios que estão na lei, e um parênteses. A lei é o que hoje conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? A lei, ela revela o pecado do ser humano. Ela é como um espelho. Todo mundo aqui tem espelho em casa? Eu acho que sim, né? Acorda cedo, vai lá, dá de cara no banheiro, alguns assustam, outros não, né? Eu me assusto todo dia. Mas a lei é como um espelho. O espelho, ele mostra onde está sujo no nosso rosto. Na perna, na barriga, aqui a gente consegue ver. Mas no rosto a gente não consegue ver. A lei é como um espelho, ela mostra onde está sujo. Só que o espelho não consegue limpar, né? A lei também não limpa. A lei não limpa, a lei não transforma. Quem transforma é o Espírito de Deus. A lei é apenas um instrumento para mostrar o pecado do homem e da mulher. Como um espelho mostra quando a gente acorda de manhã e vê toda aquela cara bagunçada, aquele cabelo jogado para trás, aquele ser humano que depois a gente vai ver alguns anos depois está mudado. A lei faz isso com a gente. E esse era justamente um dos erros dos judaizantes, aqueles homens que queriam que aqueles discípulos cumprissem. Eles acreditavam que a lei era o suficiente, que a lei limpava. Mas Paulo afirma que ninguém consegue ser transformado por regras. Apenas o Espírito de Deus transforma a vida das pessoas. É por isso que ele diz: quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Parafraseando Paulo, é isso. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei.
Ele não está dizendo para a gente desprezar os mandamentos que foram dados por Deus em um determinado momento da história. Os princípios que estão lá. Ah, pastor, então é para eu não honrar meu pai e minha mãe. Porque honra teu pai e tua mãe está na lei. Não, não é isso. Não é isso. O que Paulo fala aqui é que nós não precisamos seguir regras para ser aceitos por Deus. Não precisamos mais seguir os rituais, oferecer sacrifício. Não, não precisamos. Seguir os princípios que estão aqui, sim, porque isso é bom. A gente não precisa mais ir no templo. Eu não estou falando templo aqui, tá? Eu estou falando do templo de Jerusalém, oferecer sacrifício, que o povo do Antigo Testamento fazia. Nós não precisamos fazer isso, mas isso. Nós não precisamos. Mas os judaizantes acreditavam que sim. E eles pegavam no pé dos discípulos da época e falavam, não, vocês precisam fazer. Jesus é bom, ele salva, mas é necessário isso, isso e isso. Eles estavam impondo regras para aqueles homens e mulheres. Regras que eles não conseguiam cumprir. Se a gente parar para pensar, ler, nem a gente ia conseguir cumprir. Nem nós. Nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos cumprir a lei de forma perfeita. Porque a gente é pecador, a gente escorrega. Nós não conseguimos. Nossa natureza não deixa. Como a natureza dos judaizantes, dos discípulos de Jesus pelo século, a nossa natureza humana não deixa que a gente cumpra a lei de Deus de forma perfeita. A nossa natureza quer andar longe do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, entra a diferença de evangelho e religião. A religiosidade, como os judaizantes faziam, fala, faça isso, faça aquilo, e você vai ser aceito por Deus. O evangelho fala, pode fazer o que quiser, que você não vai ser aceito por Deus. Você só é aceito por Deus graças a Jesus. E é isso que Paulo tem defendido desde o início dessa carta. Nunca foi falta de informação que aqueles discípulos ou que os judaizantes não tiveram. Eles sabiam qual era a vontade de Deus. A lei mostrava qual era a vontade de Deus. O problema sempre foi a incapacidade do ser humano de cumprir aquela lei. Nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos. O ser humano não consegue. Não conseguimos agradar a Deus da forma como Deus gostaria. Não conseguimos nos achegar a Deus pelas nossas próprias vontades. Aliás, a nossa vontade é ficar longe dele. Ficar perto de Deus para quê? Eu lembro uma vez um amigo meu diz isso. O desejo do nosso coração é ficar longe de Deus. É andar longe do Espírito. Mas teve um homem que conseguiu. Um homem que andou perfeitamente no Espírito. Um homem que agradou a Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando isso lhe custou a sua vida. Um homem que cumpriu completamente a lei de Deus e não escorregou em nada. Esse homem foi Jesus. Jesus veio e foi o homem perfeito. Foi o homem perfeito. Mas Jesus não veio apenas para cumprir a lei, para ser um homem perfeito. Jesus veio para assumir a condenação que era nossa. Deus, lá no começo, antes da gente capotar, lembra que eu falei que a gente capotou o mundo? Ele deu a oportunidade do homem e da mulher escolher, né? E ele falou, se vocês escolherem tal coisa, vocês vão morrer. E a gente escolheu ir por esse caminho. E por consequência, hoje, a morte é algo real. Tanto a morte física, quanto a morte eterna, aquela que é depois dessa vida, para aqueles que não têm a Jesus, que vão passar a eternidade longe dele. Na cruz, Jesus recebeu a punição que era nossa. A nossa punição era a morte. Mas na cruz nós recebemos a justiça dele. A justiça de um homem perfeito. E Paulo fala isso nessa carta. Lá no capítulo 3, versículo 13, ele diz, Cristo tornou-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei.
Como diz nas Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Nós somos declarados justos perante Deus não por mérito nosso. Não porque o Felipe é bonzinho, ou porque a Camila é bonzinha, ou porque o Edésio, ou porque o Guilherme, a Érica, o Matias. Não. Nós somos declarados justos perante Deus porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Por isso que Paulo fala, olha, quem está andando no Espírito não está debaixo da lei. Porque é declarado justo perante Deus. Jesus nos declara justo perante Deus. Graças a Jesus, hoje nós somos livres. Nós somos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Graças a Ele, hoje nós somos livres da lei. Não precisamos mais cumprir os rituais que estão na lei. Graças a Ele, nós somos livres. Porque graças a Ele, graças a Jesus e o ato dele, hoje nós podemos ter acesso a Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus, como no princípio homem e mulher tinham, quando o mundo era bom, quando o mundo não tinha pecado. Hoje nós podemos ter acesso a Deus, graças a Jesus. Eu quero deixar uma pergunta para vocês hoje. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta. E depois, eu desafio você, quando estiver em casa, refletisse nela. Pensa. Mas pensa na tua vida. Esquece o outro. E eu penso na minha, tá? Eu dou minha palavra que eu vou pensar na minha, não vou pensar na de vocês. Será que temos andado no Espírito? Será que temos andado no Espírito? Será? Eu volto a perguntar. É algo... Fica tranquilo. É algo muito pessoal. Antes de terminar, eu quero, antes de passar o bastão aqui, eu quero desejar primeiro um feliz Dia dos Pais, aos pais. Deus abençoe muito a vida de vocês. Não sei quem aqui é pai, eu vi que alguns, né? Mas papais, eu quero falar um negócio para vocês. Lembre-se que vocês são exemplo. Lembrem-se que vocês são exemplo. Você pode ter um filho de 10, 15, 25, 2, 30, 40 anos. Lembre-se que você é um exemplo. Ande no Espírito, para que teu filho, tua filha possa ver a tua vida e possa se inspirar em você. Alguns aqui conhecem meu pai. Matias citou ele mais cedo. Meu pai, para mim, foi um exemplo. E hoje, eu acredito que eu estou caminhando com o Senhor muito por causa dele e da minha mãe. Então assim, papais, andem no Espírito. Mas não andem, como um amigo meu fala, meia boca, sabe? De qualquer jeito. Andem de verdade. Deixe o Espírito de Deus dirigir sua vida. Caminhe no Espírito. Para que seu filho e sua filha possam olhar e se inspirar. E para aqueles que, assim como eu, não é papai nem mamãe, isso serve para as mães também, tá? Olhe para os papais caminhando, ajude eles. E um dia, quando for pai ou mãe, dê exemplo também. Caminhe no Espírito. Caminhe no Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos caminhar no Espírito Santo, ter uma vida firmada nele e que ele possa continuar cuidando de nós, para que possamos compartilhar o Evangelho. Baixa a cabeça, fecha os olhos mais uma vez. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é bom conosco. Pai, nos ajude a caminhar no Espírito. Me ajude, me dê forças aos meus irmãos, ajude eles. O Senhor conhece cada um, o coração de cada um, as lutas, dificuldades, as glórias, vitórias. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós. Que possamos fazer tudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Cuide dessa igreja, do conselho dessa igreja. Cuide de cada membro aqui, Pai.
e que essa igreja possa fazer diferença neste bairro, nessa cidade, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que através da vida desses irmãos, Jesus Cristo possa ser pregado, Pai. Muito obrigado por hoje. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e desde já lhe agradeço. Amém.